Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Iane, eu sou aqui de Marília, da Terceira Igreja Presbiteriana. E hoje estamos começando mais um devocional. E no nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre fé. O nosso texto base está lá em Romanos 4, do 9 ao 20. Então, para a gente começar a falar sobre essa passagem, eu queria que a gente começasse lendo o versículo 9, para a gente entender um pouquinho o que Paulo quer nos dizer. Então, vamos lá. Será que essa felicidade que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? Pois já citamos as escrituras sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Então ele quer nos dizer que a salvação de Abraão foi por conta da sua fé. Ele já tinha sido separado, escolhido por Deus, e aí, quando ele teve fé no Senhor, acreditou nele, ele foi salvo, antes da circuncisão, que seriam as suas obras. Então é somente pela fé que somos salvos, e não somente pelas obras. Se a gente pensar nos dias de hoje, a gente pode achar que se a gente fizer boas ações o tempo inteiro, a gente vai ser salvo. Mas as boas ações vêm junto com a nossa fé. O versículo 11 diz: Ele foi circuncidado mais tarde e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Então, antes de qualquer coisa, é a nossa fé que vai nos trazer a salvação. Abraão teve a sua aprovação diante de Deus por meio da sua fé e não das suas obras. Ele reconhecia que ele não merecia ser aceito por nada, mas que Deus iria agir com misericórdia para com a vida dele e para com as nossas vidas. Então, Paulo, ele nos ensina que mesmo Abraão tendo vivido muitos anos antes de Cristo, os seus pecados só foram perdoados porque um dia o Filho de Deus assumiria toda essa condenação dos nossos pecados e dos pecados de Abraão e de todo o povo daquela época, mesmo sendo muito antes de Cristo. Então, de Gênesis a Apocalipse, é reafirmado que somos justificados pela fé, o que torna impossível dizer que somos amados, recebidos, perdoados e salvos por motivos diferentes. É somente um motivo, pela nossa fé. E Deus nos ama igual. Em João 3,16 diz: Porque ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para todo aquele que nele crê, é através da nossa fé em Deus que a nossa salvação vem. Então, Abraão teve fé quando o Senhor disse para ele que os seus descendentes seriam muitos. Mas quando Deus disse isso para Abraão, Abraão já tinha idade avançada, a sua esposa Sara não podia ter filhos. Então ele olhou e falou: bom, eu velho já, me enxergo, já estou velho. A minha esposa não pode ter filhos. Mas mesmo assim ele acreditou, porque se o Senhor disse, Abraão acreditou no que o Senhor estava dizendo. Então ele teve fé. E assim aconteceu, a palavra do Senhor foi cumprida, né? Então, eu queria saber de vocês, me deixem aqui nos comentários se vocês já pediram por fé, já têm certeza da salvação de vocês. Então, deixa aqui pra mim, conte pra mim, se você tá aqui no seu primeiro dia, seja muito bem-vindo. Se você já está aqui há um tempo conosco, que bom, continue nos acompanhando. Então, deixa aqui, fale pra mim se você já pediu, se você tem certeza, se a sua convicção do perdão dos seus pecados já está com você, se você tem certeza, porque todos nós fomos perdoados e remidos no sangue de Jesus. Então, deixe aqui nos comentários pra mim se você tá gostando, se a sua fé tá fortalecida. Então, converse aqui comigo, vamos continuar mantendo, continue nos acompanhando. Então é isso, gente. Até a próxima!